Está no ar mais um programa aqui na nossa TV Revelare. Eu sou o Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Já vou pedindo a você que se é novo ou nova por aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, podendo, se torne membro, nos apoie, use as outras formas de você auxiliar no financiamento coletivo desse espaço. Você também pode fazer sugestões, críticas através do Fale Conosco, @institutorevelario.org.br. A gente está no Face e no Insta, você nos acompanha através do @Revelare Instituto e também o nosso site, www.institutorevelario.org.br. Estamos começando mais um programa Inimigos do Espiritismo e hoje nós trazemos para vocês o curioso título: O Rustanguismo consolida e confirma as 3 revelações. Esse é o Inimigos do Espiritismo, onde nós vamos abordar esses temas juntamente com a análise de 2 outros grandes espíritas, Júlio Abreu Filho e José Herculano Pires. Estamos no episódio número 22 de Inimigos do Espiritismo, onde o pano de fundo é essa obra que você vê aí na tela, O Verbo e a Carne. Hoje eu vou destacar com vocês alguns aspectos que Júlio Abreu Filho trata sobre essa obra Elos Doutrinários, da autoria do Ismael Gomes Braga, um espírita que defendeu a obra Os 4 Evangelhos. São 14 capítulos da Lavra de Herculano Pires, que nós já terminamos aqui, e nós estamos no capítulo 6 dessa obra, O Verbo e a Carne, da sua segunda parte. Faltará apenas e tão somente um único capítulo, que é o 7, em que nós faremos o encontro oportunamente. Júlio Abreu Filho finaliza analisando 2 aspectos, 2 teses apresentadas na obra Elos Doutrinários, em que se afirma que a obra de Kardec era destinada aos crentes e a de Rustang para as pessoas de cultura. Além disso, que a natureza excepcional do corpo de Jesus foi sobejamente confirmada em numerosas comunicações, se consolidando, portanto, a obra de Kardec de um lado e confirmando o cristianismo e o judaísmo. O que você acha? É isso mesmo? Parece que existem uma falta de compromisso com a verdade e uma ferrenha defesa de opinião pessoal, contidas na obra Elos Doutrinários, em que se busca uma defesa do rustanguismo. Precisaríamos, então, agora questionar: os espíritas estão divididos em 2 grupos? De um lado, os crentes, para quem a obra de Kardec foi destinada, e aqueles de cultura, para os quais destinou-se a obra de J.B. Rustang. Será que, de fato, a natureza excepcional do corpo de Jesus está robustamente confirmada nessa quantidade numerosa de comunicações? Nós encontramos isso, de fato, no meio espírita? A obra de Kardec está consolidada e o cristianismo e o judaísmo carecem dessa tese do corpo fluídico vir a lume pela obra Os 4 Evangelhos e também por comunicações que nos parece existindo aqui e ali no solo brasileiro, mas que pelo mundo afora não haveria. O que você acha disso? Eu trago para vocês as respostas de Júlio Abreu Filho, com um pouco de Beto Ramos também inserido aí nos textos. Eu sou obrigado a refletir, concordar, discordar, trazer alguma ideia. Hoje, na atualidade, eu discordo, eu repilo com muita veemência várias dessas teses trazidas e defendidas pelos rustanguistas, bem como a própria obra Os 4 Evangelhos. Será isso? Indaga Júlio. Existem espíritas ignorantes e os ilustrados? Nós temos 2 grupos, os estúpidos
os talentosos. Nós temos no movimento espírita brasileiro aqueles que possuem fé e aqueles que não possuem. No ponto alto dessa pirâmide, para os defensores dessa tese, e principalmente nessa obra repelida, combatida por Júlio Abreu Filho, se coloca no alto da pirâmide os rustanguistas, e no ponto mais baixo, aqueles que não são rustanguistas. Mas essa construção, vai dizer Júlio Abreu Filho, que carece de lógica, porque, a princípio, quem está lendo a obra Elos Doutrinários verifica, e assim como os próprios rustanguistas vão trazendo a ideia de que Rustang seria um missionário, um auxiliar de Allan Kardec. À medida que se desenvolvem essas teses, que se aprofundam no desejo de incutir no movimento espírita as ideias rustanguistas, já coloca Kardec e Rustang em um mesmo patamar, no mesmo plano. Por fim, agora, se defende que Rustang estaria acima. Ele é mentor, ele é patrono, ele é o oráculo, não de Allan Kardec ou dos espíritas, mas dos espíritas da elite, colocada por Júlio Abreu Filho como aqueles refinados, aqueles ricos. Conclusão, Júlio mostra que essa ideia é uma ideia separatista, e toda separação, todo separatismo, ele é anticristão, porque foi o próprio Cristo quem defendeu a ideia de um só rebanho. Os rustanguistas estão dizendo que não, porque de um lado tem os que têm fé e eles são os que não possuem fé, a quem o Júlio vai dizer que estão cobertos de orgulho e de soberba. Uns fazem as obras, mas nós temos um outro grupo que as falseiam. Nós temos, de um lado, existem os dominados e do outro, os dominadores. É isso, em última instância, a análise feita por Júlio Abreu Filho a essa tese, de um lado, os que têm fé, e do outro, os que são os cultos. E é claro que essa questão foi colocada como algo ofensivo. Porque se você quer ser considerado, contado no meio dos cultos, então você tem que defender o rustanguismo, ainda que seja ilógico, falte-lhe razão e não esteja fundamentado o bom senso. Nesse aspecto, o Júlio faz um resgate histórico muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Ele conta que, ao seu tempo, esses grupos que estavam se digladiando, um deles buscou se tornarem dirigentes de instituição denominada espírita. Falamos da Federação Espírita Brasileira. Naquela época, se propôs fazer uma alteração do estatuto. O Júlio traz contundentes críticas, aqui fica apenas um registro, e Herculano Pires também publica esse registro da fala e da defesa que faz de seus argumentos acerca do caso, na obra O Verbo e a Carne. O Júlio vai, então, resgatar, historicamente, que foi feita uma alteração nos estatutos da Federação Espírita, onde ocorreu o absurdo de se exigir que, para ser dirigente daquela instituição, se fizesse a confissão do credo rustanguista para daquele grupo de dirigentes se poder participar, os quais formariam o conselho e a direção da federação. Pelos estatutos, a diretoria completaria o conselho e o conselho que iria eleger a diretoria. Isso estaria no artigo 2º, letra A, e artigo 36, parágrafo 3º do Estatuto da FEB, então. É um resgate histórico, é uma informação muito importante. Por quê? Porque essa obra, Os Quatro Evangelhos, ela é uma obra anticristã, anti-espírita, antidoutrinária, sem bases que se fundamentam na lógica, na razão e no bom senso, na ciência e na filosofia. Os cultos, então, na prática, são os crentes. Eles estão acusando os outros de possuírem
o que nós chamamos no espiritismo de fé cega, são eles que são cegos. E cegos guiando os cegos não dá muito certo. Na visão de Júlio, isso prova que o separatismo no movimento espírita brasileiro existia, de fato. E esse registro histórico é a sua prova. Porque se eu não sou rustanguista, mas quero participar democraticamente de uma instituição que se propõe a cuidar dos destinos deste movimento, por que essa obrigação antidemocrática? Uma obrigação ditatorial? Errado, muito errado. É um registro histórico feito pelo Júlio e aqui nós resgatamos para a meditação do nosso público. A crítica do Júlio Abreu Filho vai muito longe, porque ele vai nos dizer, pessoal, que a Federação Espírita Brasileira explorava o nome de Kardec e também o seu prestígio que ocorreu como Allan Kardec para os espíritas por intermédio de suas obras. Porque Kardec já possuía um prestígio, mas não como tal, mas sim como o professor Rivaio. Mais tarde, com as obras que são o resultado do ensino dos espíritos, que se constitui na doutrina dos espíritos, essa ciência filosófica, conforme metodologicamente organizada por Allan Kardec, ele vai angariar de fato um prestígio e vai estar em alta conta entre os espíritas. A par disso, a federação, segundo Júlio Abreu Filho registra nessa obra, não se publicava a integralidade das obras de Kardec, mas se divulgava a de Rusteng. Júlio Abreu Filho registra. A Federação Espírita Brasileira não publicava todas as obras de Kardec na língua portuguesa e o fazia em fragmentos, porque o Guilom Ribeiro houve por bem traduzir a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, mas não fez da obra toda. E o Júlio é contrário a essa fragmentação, deveria se dar oportunidade de publicar-se na íntegra. Ora, pessoal, aqui digo eu, o que se fez é o mesmo que as religiões ancestrais, quando não proporcionava aos seus adeptos fazer a leitura das escrituras. E o vulgo, as pessoas, os adeptos, não tinham o direito de interpretar. É a mesma coisa, ao meu sentir. A obra completa de Kardec, pasmem vocês. Segundo esses registros que estão nessa obra, O Verbo e a Carne, que eu penso deve ser publicada e entregue para os espíritas, a fim de que a gente possa meditar sobre todos esses acontecimentos, não para crucificar ninguém, mas para que a gente possa ter voz e vez quando alguns se levantarem para se dizer aqueles que são diretores de um movimento que se levanta para organizar os destinos desse movimento e se arvora naqueles que têm o direito de interpretar. Não, não, não. Todos temos direito de voz e vez. Temos o direito de interpretar. A obra completa de Allan Kardec não foi traduzida e publicada em português pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. E olha que estudando essa obra, O Verbo e a Carne, me indignou de certa maneira, porque é um órgão que, como espírita, nós respeitamos, porque o espírita respeita as instituições. Pessoal, isso não foi ensinado por Kardec no espiritismo, não. Isso foi ensinado por Jesus quando falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele ensinou que nós devíamos respeitar as instituições constituídas. E a federação é uma instituição importante, diga-se de passagem. E eu fiquei triste em saber que os primeiros a publicar a obra de Kardec na integralidade não foi aqueles que se arvoravam os dirigentes, mas a Edicel, uma outra editora, onde Júlio Abreu Filho é quem fez a tradução da obra completa de Allan Kardec, bem como das 12 revistas, ou dos 12 volumes da Revista Espírita.
A FEB, inclusive, por registro nesta obra, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá, Herculano Pires registrou, Júlio de Abreu Filho publicou também em artigos anteriores a essa obra, O Verbo e a Carne. A FEB se opôs ao lançamento dessas obras traduzidas pelo Júlio e ainda se recusou a vendê-las naquela sua livraria. É um resgate histórico que fazemos como compromisso de nosso canal. Ele registra também, nesse ponto de resgate histórico, que houve publicações feitas pela FEB, em que publicações da passagem da Bíblia estariam com alterações ou em desacordo com o original. Um outro registro que fazemos aqui também, que ele já mencionou e compartilhamos com vocês em outra ocasião, é que a médium de Rustang, a senhora Collion, não aceitava as mensagens que recebia dos espíritos. Isso, segundo o Júlio, prova que ela não se afinava com os espíritos embusteiros, mas também que não se sabe por que ela se deixava dominar pelo Rustang. A médium, a única médium, não concordava com as mensagens. Em sã consciência, o que deveria ter feito o João Batista Rustang diante da médium não aceitando aquelas informações recebidas? Que colocasse para que outros pudessem meditar sobre, trocar ideia, fazer o que Kardec fez nas revistas espíritas. Outro registro histórico é que as obras de Rustang no mundo não teve aceitação, não teve publicação, parece que ficou mais aqui no Brasil e apenas uma edição em inglês, feita graças à fortuna pessoal do Rustang, porque não havia público na Inglaterra e nos Estados Unidos, apesar do Rustang ter tentado fazer publicação nesse sentido por lá. Após esses registros que fazemos, voltamos na fala do Júlio sobre a constatação quanto ao trabalho de Kardec e quanto ao trabalho de Rustang. Quanto ao trabalho de Kardec, registra Júlio que havia critério científico, havia bases experimentais, houve uma generalização que proporcionou tornar-se uma verdadeira filosofia. Já o trabalho de Rustang não passou de grossa mistificação, trazendo mentiras através de um único médium, sem cientificidade e sem a observação. O método trazido por Kardec não foi utilizado. Na visão de Júlio, o rustanguismo mescla a ausência de estudo rigoroso da doutrina, que leva o indivíduo a confundir as próprias ideias que tem, suas opiniões pessoais, com a verdade. E talvez, pelo fato de posição política, posição social, dinheiro, qualquer coisa que o valha, o seu autoritarismo com a lei de Deus. Ele acha que a sua autoridade, o seu autoritarismo, as regras que dita são as leis de Deus que estão sendo materializadas através dessa força, entre aspas, na Terra. Para a gente encerrar, quanto à tese do corpo fluídico de Jesus, segundo elos doutrinários, Ismael Gomes Braga está dizendo que a tese se confirma, que, por isso, o Espiritismo se consolida e, por isso, confirma-se, então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A tese do corpo fluídico de Jesus está confirmada, pergunto eu, e, por isso, a consequência é a consolidação da obra de Kardec, confirmação do judaísmo, do cristianismo. O corpo de Jesus, segundo o Espiritismo, a gente aprende isso no Espiritismo. Jesus nasceu como qualquer criatura humana. Seu corpo era constituído como todo corpo humano, todas as suas potencialidades de corpo físico, na condição de reencarnado, na personalidade Jesus, advieram da sua hierarquia espiritual, espírito puro.
Então ele exerceu o domínio absoluto sobre a matéria, como a gente aprende no Espiritismo. E isso aconteceu até a sua morte. Na sua morte, que eles chamaram depois de ressurreição, que nós vamos verificar que há uma aparição tangível, nós vamos verificar um agênere, ali o corpo de Jesus era diferente da sua personalidade. Por que isso? Porque os evangelhos vão mostrar que ele não foi reconhecido de plano pelas mulheres quando ele surge junto ao sepulcro, ali no jardim. Ele também, no caminho de Emaús, não foi reconhecido pelos apóstolos. Ora, isso significa que alguma mudança, que o Espírito não se parecia, de fato, como aquele Jesus encarnado num corpo físico. Tinha diferenças, nuances, que só foram sendo percebidas à medida que esses apóstolos, que as mulheres, passavam a conviver um pouquinho, dialogar um pouquinho mais com essa aparição. Outra coisa, ele surgia em recintos fechados, da mesma maneira que desaparecia, mas isso só ocorreu depois da sua morte. Antes, não. Aí sim, nesse período, após a morte física, o corpo dele aí era fluídico, mas antes não. Portanto, é possível afirmar o corpo de Jesus na terra, sim, se apresentou num duplo aspecto. Um antes da sua crucificação e outro depois da sua crucificação. Um antes, corpo humano, sujeito a todas as vicissitudes, onde o espírito não sofria os arrastamentos e as influências da matéria, mas poderia morrer, porque era um corpo físico. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. A igreja anglicana entende assim. E o Júlio faz citações a respeito. Nesse sentido, a gente então encerra aqui com vocês, refletindo. As revelações se completam? O rustanguismo, a obra Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rustang, confirma judaísmo e cristianismo? E é essa obra que consolida o trabalho de Kardec? Apenas um dado, e aí digo eu, acrescentando nesse nosso encontro, e isso não consta na obra do Júlio Abreu Filho, mas digo eu, segundo Kardec em A Gênese, as revelações são sequentes. À medida que a humanidade está pronta, as revelações chegam, as divinas. As científicas ocorrem todos os dias. A natureza da revelação espírita ela é diferente das revelações anteriores em razão do seu duplo aspecto. Está no capítulo 1. A natureza da revelação espírita na obra A Gênese. No aspecto do conjunto, e agora voltando para o Júlio Abreu Filho, fazem parte de um todo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo. Eu faço uma ressalva a essa fala do Júlio, mas é preciso recordar, segundo Kardec na obra A Gênese, capítulo 1, Jesus sancionou uma parte da primeira revelação e outra não. Ele separou, ele fez diferença entre lei humana e lei divina. E aí concordo com o Júlio. O Espiritismo vem, de fato, trazer mais a revelação do Cristo, porque ele anunciava isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Na questão 627 de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo vem trazer esclarecimento que Jesus não deu em razão de que nós não estávamos preparados para receber. Vem esclarecer aqueles pontos em que ele trouxe muitas alegorias, muitas parábolas, e que, para os apóstolos, em intimidade, muitas coisas ele revelou. Para nós, não. O Espiritismo vem e tira o véu sobre tudo isso. A obra de Rustang não entra nem poderia entrar nesse conjunto. Não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro porque Kardec não concordou com nada que Rustang escreveu. Nem como homem, nem como espírito. Ah, mas dizem que existem mensagens que dizem o contrário, que afirmam o contrário. Supostamente anuindo com essa aberração rustanguista. Elas carecem de exame
conforme o controle universal do ensino dos Espíritos, se a gente ouvisse, com ouvidos de ouvir, e tivesse olhos de ver, no momento de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução e capítulo 1, onde nós vamos ter as explicações sobre as revelações, sobre o controle universal do ensino dos Espíritos, sobre a missão dos missionários, como isso se dá, como as informações nos são entregues, nós veríamos que o controle universal do ensino dos Espíritos dialoga com toda e qualquer aberração que venha através de mensagens mediúnicas, principalmente as que não têm lógica, razão e nem bom senso. Porque mesmo sendo confirmadas no mundo inteiro, se elas não seguirem esse tripé, você tem que afastar. Se elas seguirem esse tripé, nós precisamos da sanção da universalidade dos espíritos, porque, mesmo sendo lógica, tendo razão e bom senso, é a opinião pessoal de um único espírito. Agora, gente, com relação às revelações, Primeiro Testamento judaica, Antigo Testamento, o manancial do edifício dos hebreus, e mais tarde, as revelações do Cristo. A segunda, o cristianismo. Principalmente o cristianismo. Elas precisam da obra de Rusteng? Júlio de Abreu Filho deu uma contundente resposta. Nós vamos reproduzir a resposta do Júlio de Abreu Filho nesse nosso final. A resposta foi essa.